Nós estamos aqui como Igreja Memorial Batista em Brasília e a Faculdade Teológica Batista também em Brasília. Estamos hoje recebendo o nosso querido diretor executivo da Junta de Missões Mundiais, o pastor João Marcos. Seja bem-vindo, pastor João Marcos. Olha, muito obrigado, pastor Davi. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês da Memorial e agora podendo falar também aos alunos da faculdade. O pastor João Marcos está em Brasília porque veio falar ontem na União de Homens Masculino do Planalto Central, nossa Convenção Batista do Planalto Central, e em decorrência desta vinda, ele foi o preletor ontem, ele recebeu o nosso convite, porque todo ano praticamente, pastor João Marcos prega na Memorial, já há 12 anos, né, pastor? Correto, essa é a 13ª vez. 13ª vez. Ano passado eu não pude estar presencialmente, mas estive aqui de forma virtual. É uma alegria recebê-lo aqui, pastor, para conversarmos, inclusive, sobre esse momento que os batistas brasileiros estão ajudando, apoiando na guerra da Rússia com a Ucrânia. Eu gostaria, antes de nós entrarmos neste assunto, pastor João Marcos, como que está a obra batista no mundo? Queria que o irmão fizesse, em rápidas palavras, um panorama sobre as ações da nossa Junta de Missões Mundiais nas obras que têm sido realizadas. Certo. Nós temos experimentado um crescimento grande, essa é uma coisa muito interessante, porque no meio da pandemia, ainda assim, nós temos tido crescimento. Aqui na América Latina, estamos iniciando um novo movimento de plantação de igrejas. Na Europa, estamos começando a enviar novamente missionários para aquele continente, para termos mais trabalho, sendo que a questão da Ucrânia ela é crucial, nós precisamos que haja paz, porque a Ucrânia é a base para envio de missionários para toda a Europa. Só nos últimos 5 anos, a Ucrânia enviou 600 missionários para a Rússia. Então, para os irmãos terem uma ideia do que é isso. Na África, estamos focados também na plantação de igreja e no desenvolvimento comunitário. Temos muitos projetos ali. Mas o nosso foco principal é a chamada Janela 1040. E nós estamos plantando igrejas ali. Ano passado, por causa da pandemia, nós não conseguimos plantar um grande número de igrejas, foram apenas 171. É muito grande para a grande maioria das organizações. Mas nós temos condição de plantar bem mais. Antes da pandemia, estávamos plantando 500, mas com a dificuldade de você não poder fazer reuniões maiores, ano passado nós chegamos a esse número. Então o trabalho tem crescido, tem se desenvolvido e é muito bom ver o que Deus está fazendo no mundo. Pastor João Marcos, a Convenção Batista Brasileira em Vitória este ano, através da Junta de Missões Mundiais, lançou a campanha 2022 Viva a Compaixão. Eu estive lá juntamente com outros membros da Igreja Memorial e os batistas ali participando desta convenção. Foi lançada a campanha e como que está a campanha hoje, 2022, Viva a Compaixão? Então, essa campanha, ela tem o propósito de fazer com que cada batista, ou mesmo cada pessoa que tenha contato com ela, perceba a necessidade de mudarmos a nossa forma de viver. É necessário expressarmos a compaixão nos nossos relacionamentos, expressarmos a compaixão através das nossas ações. Jesus foi muito claramente compassivo. A Bíblia é muito clara também ao dizer que Deus espera de nós misericórdia, ou seja, compaixão. Ele quer obediência e compaixão e não sacrifícios. Ele não quer que sigamos simplesmente regras, mas que nós vivamos a compaixão. As pessoas têm respondido de forma muito boa. Nós temos várias pessoas ofertando, várias pessoas se decidindo a ir ao campo. Não temos ainda a possibilidade de enviar essas pessoas, mas estamos preparando a oportunidade para fazer isso. As igrejas receberam, na sua grande maioria, receberam o material. Hoje ele está disponível na internet. E a ideia do Viver a Compaixão é a ênfase no ser. Nós precisamos cuidar daquilo que somos. Nós precisamos mudar as nossas atitudes internas para que então as ações reflitam aquilo que nós somos internamente, porque nós somos chamados a ser semelhantes a Jesus Cristo, aquele que é compassivo por excelência. O irmão esteve agora recentemente na Polônia, que faz fronteira com a região do conflito, a Rússia com a Ucrânia. O irmão esteve na Polônia trabalhando, recebendo os donativos, articulando de alguma maneira, coordenando as atividades missionários naquela área. Pastor, como foi essa experiência nessa região de conflito? Fale um pouquinho para nós. Pastor Davi, a Ucrânia, como eu disse, é muito importante para a evangelização da Europa e da Ásia Central. Nós temos na Ucrânia já uma história desde a década de 90. Então nós temos aí cerca de 30 anos na Ucrânia. E
eram 16 missionários, né? 16 missionários baseados, sendo que 3 deles estudaram aqui no Brasil, o Anatoly Lubomir e a esposa do Lubomir, a Natasha. Os 3 falam português fluentemente. Então nós tínhamos antes da guerra uma ação interna na Polônia, com 14 desses missionários agindo internamente e um outro agindo nos países de fala russa, e mesmo alguns países não de fala russa, mas que há presença de pessoas de fala russa. E a partir dali nós alcançamos vários países. Estávamos felizes trabalhando para que tudo acontecesse quando começaram os sinais de guerra. Isso foi algo preocupante. Nós imediatamente comunicamos aos missionários que eles deveriam seguir o nosso protocolo de emergência. A junta tem um protocolo para essas situações, mas eu preciso dizer que eles não seguiram direito. Eles não acreditavam que haveria guerra, eles não esperavam que houvesse uma atitude como essa de uma agressão. E então eles seguiram o protocolo, mas não conseguiram completamente. Mas ainda assim, graças a Deus, todos eles estão em segurança. E não apenas eles, mas também os seus familiares. Isso forma um grupo de 35 pessoas. É proibido as pessoas, os homens, né, de 18 a 60 anos, de se ausentarem da Ucrânia. Mas o pastor Anatoly, ele é pai de uma criança adotiva. E a lei que proíbe a saída de pessoas de 18 a 60 anos prevê a exceção para pais de crianças adotivas. E ele orou e entendeu que ele deveria sair, foi uma decisão difícil, mas para articular de fora para dentro a nossa ação na Ucrânia. Hoje, o que nós estamos fazendo ali? Nós temos ações dentro da Ucrânia e fora da Ucrânia. Vamos começar por dentro da Ucrânia. Dentro da Ucrânia, o que nós estamos fazendo? Nós estamos transformando os trabalhos que nós tínhamos dentro da Ucrânia, que nós já tínhamos, que ainda continuamos a ter, em centros de recepção de refugiados. Nas cidades onde há bombardeio, como Kharkiv, ou Kharkiv, como quiserem, não há como mais receber as pessoas, porque prédios ao redor do templo foram bombardeados. Então, o risco é muito grande. O que a igreja está fazendo, liderada pelo nosso missionário ali, o Denis, ela está servindo alimento para as pessoas que estão vivendo no metrô. As pessoas estão se escondendo no metrô. Então, a igreja prepara a comida, desce, fornece esse alimento e dá às pessoas também a mensagem do Evangelho. Ora com elas, aconselha, conforta, consola. Já em Ternopil, a igreja, a Ternopil fica a 500 quilômetros de Kiev, na direção da fronteira com a Polônia. É uma cidade antes de Lviv, que é a maior cidade daquela região. Sim. E ali em Ternopil, o nosso missionário, o Bogdan, ele teve Covid durante a guerra, mas assim que ele se recuperou do Covid, ele abriu o templo para ser um centro de refugiados. E está sendo uma coisa belíssima. Eu pude distribuir um vídeo no início da semana passada para as pessoas, um vídeo que eles próprios gravaram de uma mulher cantando uma música linda. Foi realmente algo assim marcante. E é muito interessante porque numa época de guerra você fica preocupado com o que vai faltar. É natural que as pessoas se preocupem. Será que eu vou ter uma crise de abastecimento? Sim. E eles estão dividindo tudo. Eles não estão preocupados com amanhã, eles estão preocupados em ser compassivos, em receber essas pessoas. O resultado é que nós temos pessoas que estão se convertendo. É isto que eu ia perguntar, pastor João Marcos. A ação missionária, ela tem provocado esse resultado, os não crentes ou os não cristãos que têm percebido e têm sofrido esta ação positiva, vamos dizer assim. Sim, muitas pessoas têm tido a oportunidade de pensar em Deus e, ao serem acolhidas numa igreja, elas obviamente estão mais abertas a ouvir sobre a mensagem do Evangelho. Então é uma oportunidade, é uma coisa lamentável a guerra, mas a verdade é que é uma oportunidade às vezes para as pessoas pararem. Dentro da Ucrânia, nós estamos mandando alimentos para a Ucrânia, quando falar sobre fora, né? A gente distribui os alimentos, não só alimentos, mas também distribuímos outros, elementos, né? Como colchões, remédios, esse tipo de coisa, para vários lugares, principalmente a região de Kiev. E esses carros são furgões, nós inclusive compramos um furgão, porque isso é um pool de agências que está trabalhando. Esses furgões, eles vão lotados, pastor, lotados de material, e voltam lotados de gente. Então as pessoas perguntaram, por que o senhor não entrou na Ucrânia? Eu falei, olha, eu não entrei na Ucrânia porque no meu lugar, o lugar que eu iria, deixaria de ir alimentos e outras coisas. E na volta seria menos uma pessoa para sair.
Estamos trabalhando também com os orfanatos lá dentro. Na semana que eu estava lá, nós conseguimos tirar 50 crianças e elas estavam, quando eu estava lá, nós recebemos a notícia que eles estavam em segurança na Alemanha. Mas para fazer isso é toda uma operação pesada, porque você não tira 50 crianças assim, você precisa de adultos. Como se é um orfanato, não tem. Então, o que aquela igreja fez, que também é pastoreado pelos nossos missionários, eles pegaram várias famílias e as mulheres com os filhos foram e os homens ficaram. A notícia triste é que quando nós soubemos da chegada daquelas crianças na Alemanha, passada uma ou 2 horas, nós recebemos a notícia que o marido de uma dessas mulheres que foi, estava em Mariupol e foi atingido por uma daquelas bombas e veio a morrer. Então nós estamos dizendo, nós mandamos 50 órfãos e chegaram 52. Mas ontem nós conseguimos remover 70 crianças de um orfanato ali na região de Kiev, região bombardeada, para a cidade de Lviv, que é a base. Então nós estamos trabalhando ali dentro basicamente dessa forma. Centro de refugiados, distribuição de alimentos e acolhimento das pessoas que estão em situação de risco. Agora, na sua percepção, pastor, o irmão falou de crianças dos orfanatos. Os idosos também vivendo situação difícil, Sim. né? São pessoas que não têm muitas vezes como se locomover, como andar, como se deslocar de um lugar para o outro. São pessoas vulneráveis, Sim. Que necessitam de cuidados especiais. Sim, a junta ela trabalha prioritariamente com pessoas, nesses casos, pessoas que estão em situação de risco. Então, idosos, crianças e mulheres são alvo da nossa ação. Importante lembrar, pastor, que a Ucrânia ela é alvo da ação de tráfico humano. Historicamente, ela é alvo. Crianças e mulheres são alvo. Então, a gente precisa ter todo um cuidado para fazer isso. Nós estamos muito preocupados com o que vai acontecer com essas crianças, por exemplo, no futuro. Mas os idosos, eles estão sendo acolhidos. É muito interessante, pastor, do lado de fora, eu estava lá na fronteira olhando aquelas pessoas, orando por elas, e eu pude ver sair uma senhora já idosa, sua filha, e veio a neta. E eu fiquei pensando, ficou lá talvez o marido, o pai, o avô, o irmão. Essas pessoas ficaram lá na Ucrânia. Famílias que estão separadas. Isso é algo assim que entristece muito. Nós vivemos isso na Segunda Guerra Mundial, essa crise dos refugiados, né, pastor? E tantas guerras também que surgem, essa separação, irmãos dos pais, os filhos dos pais. Alguns nunca mais se veem. Eu estive em Moçambique algumas vezes e uma delas eu conversei com um jovem e ele disse, eu não sei se meus pais estão vivos, eu não sei se meus irmãos estão vivos, porque eu já voltei ao lugar onde eu estava, onde eu vivia, mas a verdade é que eles não estavam lá, eu não sei se eles morreram e onde foram enterrados, se morreram. Sim. Ou se mudaram. A guerra é algo terrível. Pastor, uma coisa que é importante nós falarmos sobre isso é sobre a questão da fome. Está havendo fome já naquela região, mas a fome dali vai se espalhar pelo mundo. Por quê? A Ucrânia e a Rússia são considerados o celeiro da Europa. Os dois países juntos respondem por 25% de toda a produção de trigo do mundo. O milho plantado na Ucrânia é 14% de todo o milho do mundo. A FAO, que é a Organização de Combate à Fome, compra 50% de tudo que ela compra da Ucrânia. Agora entrou a primavera, é a hora de arar a terra, de semear. Se eles não fizerem isso nos próximos dias, não vai haver plantação, não vai haver colheita, vai haver fome no mundo. Então, não é uma guerra lá longe, não. Sim. É uma guerra que vai atingir principalmente os mais pobres, porque países como Iêmen, Etiópia, Somália, Egito, compram cereais da Ucrânia. Dependem deles. Sim. E aí, pastor, não é só aquele pãozinho francês que vai faltar na padaria, não. Não. É algo muito mais complexo em virtude do que o trigo nos proporciona como alimento essencial, básico, na alimentação de toda pessoa, de todo mundo praticamente. Nós dependemos do trigo, então é uma crise que pode se instalar com relação a isso. Principalmente porque a pandemia já causou uma crise. Antes da pandemia, havia 130 milhões de pessoas numa situação de fome severa. Um número absurdamente alto, mas o menor número percentual histórico, desde que se começou a medir. Porque a fome vinha sendo combatida de forma mais efetiva ao longo das últimas décadas. Com a entrada da pandemia, esse número pulou de 130 para 265 milhões. Hoje, o que é fome severa? Vou explicar um pouquinho aqui rapidamente. É quando você
corre o risco de morrer em dias ou semanas por desnutrição. Há hoje mais de 800 milhões de pessoas com fome, não fome severa. Com esta guerra, a tendência é aumentar exponencialmente este número. Por isso é muito importante que a gente ore para essa guerra acabar e acabar logo. Sem contar o que isto vai impactar no número de jovens na Rússia e na Ucrânia. Como o futuro desses países vai ser impactado pela morte de jovens e crianças. O pastor falou algo importante agora, pastor João Marcos. Aqui na Igreja Memorial, e aí eu respondo aqui pela igreja, nós estamos também orando pelos nossos irmãos russos. É importante, aqui nós falamos da Ucrânia e falamos também de muitos irmãos russos, famílias cristãs que também estão vivenciando, experimentando este conflito. Agora, pastor João Marcos, o irmão falou sobre o trabalho da Junta de Missões Mundiais lá na fronteira, juntamente à Ucrânia. Agora, eu queria que nós viéssemos aqui para o Brasil. Como que está a mobilização do Batista brasileiro? Nós percebemos esses dias em Curitiba, a primeira igreja batista em Curitiba, juntamente com outras igrejas, recebendo alguns refugiados. Tem acontecido isso? Como que está a mobilização do povo batista brasileiro com relação a essa questão? Olha, a gente sabia que um dia iam chegar refugiados aqui, porque o número é enorme, né? Já são quase 4 milhões. A última vez que eu olhei eram 3 milhões e 700 e alguma coisa. Então deve estar beirando aí os 4 milhões de refugiados. E no Brasil haviam chegado cerca de 1.300 a última vez que eu olhei também. Chegaram, a primeira de Curitiba acolheu e encaminhou para o interior, e agora vão chegar mais 200 ainda nas próximas semanas. Então, cada vez mais nós vamos recebê-los aqui. E é uma oportunidade para nós expressarmos o amor de Deus. As igrejas precisam estar abertas a esta possibilidade. Notadamente, as igrejas do Paraná têm se mobilizado, porque o Paraná tem uma colônia grande de ucranianos. Há 14 cidades no interior do Paraná em que há presença forte de ucranianos. Então, prioritariamente, as pessoas estão sendo encaminhadas para lá. Mas é, sem dúvida alguma, um dos maiores números. Só para os irmãos terem ideia, havia 82 milhões de refugiados, um número absurdo. Só que agora está se falando em pelo menos 5 milhões que vão ter, talvez até um número maior se a guerra continuar. Ou seja, se for 5 milhões, é mais de 5% de incremento no número de refugiados de uma hora para outra. Uma grande leva. E pode ser, se essa guerra não acabar logo, pode ser que esse número aconteça de forma ainda maior. E aí, acabando a guerra, pastor, vem o processo de reconstrução da cidade. Sim, a reconstrução de tudo vai depender de qual vai ser, inclusive, o resultado da guerra. Das cidades, melhor dizendo, Exato. do país, né? Vai depender, inclusive, da situação de como a guerra se resolver, né? Porque se a guerra acabar com uma vitória russa, temos que deixar bem claro que ela não vai acabar, porque vai haver guerrilhas, vai haver esse tipo de coisa, infelizmente. Não estou tomando partido, estou só analisando o que vai acontecer. Mas digamos que haja paz, que haja tranquilidade. Há toda uma ideia de reconstrução, mas aí eu quero abordar, pastor, a reconstrução mais importante, a reconstrução do perdão. Porque sem perdão não vai se resolver nada. É preciso reconstruir a infraestrutura, é preciso reconstruir tudo aquilo que foi destruído, é preciso plantar de novo, mas é fundamental produzir perdão. Eu já estou há algumas semanas, desde que estive lá, convidando as pessoas para visitarem a Ucrânia e a Rússia quando houver paz, para juntos nós orarmos a fronteira entre Ucrânia e Rússia, para pensarmos na paz. E foi muito interessante porque o nosso missionário, com quem eu falei isso, ele ficou olhando para mim e falando assim: pastor, só o senhor, né? Porque falar de paz agora é uma coisa, mas falar de perdão é uma coisa mais forte. Mas é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos já começar a pregar a necessidade do perdão. Precisamos fazer com que isso aconteça. Porque os nossos missionários têm um grande relacionamento com os missionários da Rússia. E precisa haver esse perdão. Nenhum deles pegou em arma e atacou o outro, mas a verdade é que a mágoa com o povo do outro atrapalha os relacionamentos. E nós, como cristãos, não temos qualquer possibilidade a não ser a de perdoar. Perdão não é uma opção, perdão é obrigação para cristão. E ainda que haja cessação do conflito, as marcas ficarão. E como que isso se dará? Importante agora o papel da igreja, do missionário, o perdão, a mobilização dos missionários, das igrejas que ali estão trabalhando, juntamente ao povo, porque senão, pastor, todos nós sabemos, irá comprometer as relações futuras. Serão problemas não resolvidos. Cessa a guerra, cessa a arma, mas ficará o clima hostil
entre as nações, e não apenas entre eles, mas nos conflitos em geral, nós sabemos disso, né, pastor? Sim. O irmão falou, então, dessa participação brasileira, que nós temos percebido, a mobilização dos batistas brasileiros. Eu gostaria, pastor, de chegar ao nosso bloco final, fazendo um bate-bola com o irmão, se o irmão permitir, tá certo? Algumas Sim. perguntas que eu farei para o irmão, de maneira sintética, respondendo essas perguntas. A primeira delas, e eu já faço isso com certa tristeza, porque eu já soube que há muita divergência nesta área com aquele que entrevista o irmão. O seu time do coração, pastor João Marcos? Então, eu tinha mais ou menos uns 8 anos quando eu decidi que ia torcer por 2 times de futebol, os 2 melhores, né? Fluminense e Palmeiras. E hoje eu torço, na verdade, por vários times no mundo, porque eu sou de missões mundiais, então eu tenho vários times. As pessoas, como é que pode? Você não pode amar mais de um time? Eu falo, amar só a um Deus e só a uma mulher, a minha esposa. Mas time você pode ter quantos você quiser. E aí, pastor, mais uma vez, o senhor é meu vice 2 vezes. Pastor João Marcos, ontem eu entrevistei o pastor Irlande Pereira de Azevedo, que foi nosso conferencista da Assembleia Convencional aqui em Brasília, pregou hoje na Memorial, e eu fiz esta mesma pergunta e ele deu a mesma resposta. É uma questão de bom gosto. Vamos seguindo aqui, pastor. Qual é a cidade mais bonita que o irmão já visitou? O irmão já viajava antes mesmo de ser nosso diretor executivo, e isto se acentuou mais ainda com a sua função na diretoria da nossa convenção. Olha, é uma pergunta difícil, porque, na verdade, eu faço pouco turismo. Eu viajo mais a trabalho mesmo. E, se eu não estiver com a minha esposa, o turismo não tem muita razão de ser, né? Minha esposa, às vezes, com os meus filhos. Geograficamente, beleza, eu acho que Cidade do Cabo é uma das cidades mais bonitas que eu conheci. A água é muito fria, mas é muito belo. Mas eu confesso a vocês que eu gosto muito do Rio de Janeiro. Eu acho uma das cidades mais bonitas do mundo. Então eu sempre gosto de voltar para casa. Sim, o Rio de Janeiro, nosso Rio de Janeiro. A comida que mais aprecia, pastor? Olha, eu não sou gordo à toa, né? Então eu gosto de comer. Mas assim, eu vou ficar aí no churrasco, eu sou um grande apreciador. Gosta de uma carne, né, pastor? Sim, não estou na carne, mas não gosto está, dela. Mas anda muito comendo carne, pastor. Um dos autores ou escritores que o irmão gosta e aprecia? Olha, C.S. Lewis foi muito importante na minha visão de luta, né, no sentido de luta espiritual. C.S. Lewis foi uma pessoa que me marcou e que eu passei para os meus filhos esses ensinamentos através não apenas das Contas de Nárnia, mas dos seus livros de filosofia, né, tudo isso. Eu creio que ele talvez tenha sido o autor assim que mais me influenciou, juntamente com Dietrich Bonhoeffer. Sim, o irmão cita Dietrich, já falando sobre o seu autor preferido. Sim. E o livro preferido do irmão. Então, na minha infância, o livro que mais me marcou, eu só tive contato com C.S. Lewis na minha adolescência, então na minha infância, o livro que mais me marcou foi O Peregrino, de John Bunyan. Aquele livro eu decorei praticamente, é um livro fantástico, realmente assim, algo marcante para uma criança ler. Precisaríamos retomar esta leitura, né, pastor? Sim. Eu também li na minha juventude. Ele, durante muito tempo, foi o livro mais vendido depois da Bíblia ao longo da história, não sei como é hoje. Já na adolescência ali, C.S. Lewis foi marcante, então toda a obra de Nárnia, por exemplo. E no início do meu seminário, o livro discipulado de Dietrich Bonhoeffer foi um tapa no meu rosto, no sentido de graça barata, de entender aquilo e tentar levar a vida mais a sério com Deus foi algo fundamental para mim. Pastor, a última pergunta, o seu estilo musical? Olha, eu também sou eclético nisso. Eu venho de uma família de músicos, né? Todo mundo lá em casa, exceto meu pai, tocava piano. Eu tive que aprender um pouco de piano, não toco mais nada hoje. Mas eu gosto praticamente de tudo, exceto de coisas... hoje eu estou ficando velho, né? Estou com 56 anos. Quando começa a ficar muito alto, eu já começo a não gostar tanto. Mas eu vou te dizer que eu gosto de algo talvez mais para o pop. Do clássico eu gosto muito, mas hoje talvez eu aprecie mais uma identificação com a nossa geração, com a nossa né, geração, pastor? Exatamente, acho que é mais ou menos por aí. Sim. Pastor, suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade de falar a vocês da Igreja Batista Memorial e da faculdade. Agradecer a você, pastor Davi. Nós nos conhecemos já há muito tempo. Eu ainda tinha cabelo e era mais magro, né? O pastor Davi só ficou com um pouquinho de cabelo branco. Pouca coisa ele mudou. Então, agradecer essa oportunidade, a amizade que temos e dizer a você que o mundo precisa conhecer a Jesus Cristo. E nós estamos lançando um desafio chamado CM21.
completar a missão nesse século. Nós estamos empenhados em fazer com que todas as nações, porque Jesus nos deu uma ordem, a grande comissão, fazer discípulos em todas as nações. Nós vamos completar um aniversário infeliz. Entre 2027 e 2033, em algum desses momentos serão completados 2.000 anos da grande comissão. E nós ainda não cumprimos aquela ordem. A ideia é que nós façamos um esforço nesse século. Eu não vou viver até o final deste século, mas se toda a igreja fizer um esforço, nós teremos cumprido esta missão no final deste século. Nós temos uma promessa, que quando o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. E não era longe, não. Aqui no Brasil nós temos ribeirinhos, é um povo não alcançado. Nós temos pessoas próximas a nós aqui em Brasília, de países em que há povos não alcançados. E uma coisa muito boa, pastor, que está acontecendo, é que nós estamos trabalhando com uma ferramenta chamada DNA Missionário, a ferramenta legitimamente da Junta de Missões Mundiais. E essa ferramenta tem levado a mensagem do Evangelho a povos não alcançados da seguinte forma: a gente começa a falar para a pessoa aqui, essa pessoa pega o conceito e vai, só para o irmão ter uma ideia, encerrando com essa história, um missionário nosso na África, em um país da África, deu aula para os seus seminaristas falando sobre a importância da grande comissão e instrumentalizando-os com o DNA missionário. Nas férias deles, eles foram para um país vizinho, onde nós não temos trabalho, e procuraram povos não alcançados para alcançá-los. Então, em 6 meses, pessoas que estavam completamente desmobilizadas estavam alcançando povos não alcançados. É uma tarefa que nós podemos cumprir, sim, neste século, porque nós já temos todas as condições. Nós já temos a clareza da ordem e já temos o poder do Espírito Santo. Só nos falta obedecer. Viver a compaixão, né, pastor? Amém, exatamente. Viver a compaixão. Pastor João Marcos, uma alegria tê-lo aqui conosco na Igreja Memorial Batista e também da nossa Faculdade Teológica Batista em Brasília. A nossa alegria pela sua vinda, estando conosco, inclusive para pregar aqui em nossa igreja, mais uma vez retornando a Brasília. Que Deus o abençoe juntamente com a sua família, com o seu trabalho, o seu ministério. Leve para a Junta de Missões Mundiais o nosso abraço também. Amém. E o nosso apreço como igreja, a nossa junta, aos funcionários, aos nossos irmãos queridos, sabendo que a Igreja Memorial tem a sua participação em oração, e a contribuição também é importante, e estamos sempre aqui orando e pedindo ao Senhor, rogando pela vida do irmão e dos funcionários, dos nossos irmãos missionários em todo o canto do mundo. Que Deus nos abençoe.